Olá, o Direito e Literatura está de volta para debater o tema abuso de direito. Etimologicamente, a palavra abuso provém do latim abusus, usar mal ou inconvenientemente. Enfim, o que significa usar mal um direito? O abuso, também dá para brincar com isso, né? O abuso. Né? O Cícero, por exemplo, dizia summum ius, summum iure, no direito se repete muito isso, né? Do excesso de direito resulta a suprema injustiça. Isso, de algum modo, aparece nos textos que vocês trouxeram também, né? Eu acho que sim, acho que seguidamente, acho que o professor Anderson traz aqui, ou seja, essa discussão passa muito, né, pelo âmbito do privado, das relações contratuais, das relações de família, até onde que se pode ir, né? Mas me parece que hoje talvez a gente esteja confrontado com uma outra dimensão dessa questão do abuso, ou seja, o próprio exercício do direito, qual é o limite que você tem? Acho que em algum momento, em algum outro momento aqui também nós já discutimos também sobre isso, né? Ou seja, por exemplo, se eu pegar o direito de greve ou o direito à manifestação, ou seja, até onde você pode ir? Temos casos eventuais agora, ou seja, fechar uma rua em nome do exercício do direito de manifestação por 4 pessoas que resolveram se manifestar. Isso é um exercício do direito de manifestação. Eu vi agora, há poucos dias, na TV, está passando muito a questão das greves e das manifestações nas universidades públicas paulistas, né? Onde os professores dão aulas secretas. Secretas, por conta via computador. Ou seja, até que ponto isso pode... Esse por um lado, ou seja, esse exercício do direito existe, e como se define isso? Ou seja, até onde vai? Como se constrói essa relação entre o exercício legítimo do direito e o excesso do exercício legítimo desse direito? Acho que esse é um ponto que talvez merecesse nossa atenção por conta disso, né? E acho que está presente, inclusive, nas relações afetivas. E essa questão da greve nas universidades paulistas, estaduais, né, em São Paulo, ela é um ótimo case para estudar isso, porque as paralisações são feitas não pelos professores, há o grupo organizado de professores, porém quem faz a maior perturbação toda são os alunos. E os alunos que querem fazer a paralisação, os professores que não conseguem entrar em sala de aula, não conseguem por causa que os alunos não deixam. E aí circulam vídeos do aluno apagando no quadro aquilo que o professor está escrevendo, para que o professor não possa dar aula. Durante a aula? Durante a aula. Tem circulado vídeos, até no portal Globo, portal Folha, Estadão, se a gente procurar, localiza ali. O professor está escrevendo no quadro, o aluno está atrás até o cidadão. E se a pessoa estoura a paciência, aí vira uma agressão contra o aluno, né? O que é impensável, mas também é impensável ter um aluno tirando o professor da frente do quadro. Por isso, ele não tem direito de greve, não existe nenhuma previsão para o aluno ter direito de greve. O direito de greve é do funcionário, é do servidor, é do trabalhador, não é do aluno. O aluno não tem legitimidade de fazer isso. E se ele fosse fazer, ele ficaria em casa e não iria e boicotaria. Ele tem talvez o direito de boicote de não ir à aula, mas não deixar que os outros ou o próprio professor trabalhem. Isso é um problema. A grande questão é essa, ou seja, qual é o exercício... E me parece que a construção do Estado democrático, do Estado de Direito, e com todo o seu conteúdo, né, daqui a pouco nós estamos vamos dizer assim, confrontados com uma circunstância que, irmão, até onde eu posso exercitar essa coisa? Qual é a legitimidade? Ou seja, em que momento isso transborda? E quem vai resolver esse problema? Como vai se resolver isso? Tem N situações, ou seja, às vezes questões muito pontuais, né, por grupos extremamente minoritários que acabam inviabilizando o exercício. A caso das ocupações das escolas aqui no Rio Grande do Sul também, ou seja, e ao mesmo tempo isso transparece numa nova circunstância, ou seja, porque são novas formas de manifestação diferentes daquelas manifestações que eram organizadas, porque me parece que, por exemplo, no caso do direito de greve, estavam muito ligadas às organizações estruturadas, como sindicatos e tal, que tinham uma... Hoje, quando essas estruturas desaparecem, você não consegue estabelecer os limites, até porque você não tem nem com quem
Com quem eu dialogo para resolver, para tentar estabelecer os limites do exercício? Eu experienciei isso no Rio de Janeiro. Eu fui a um compromisso lá de trabalho e foi bem no dia em que os taxistas fizeram um boicote por causa do Uber, da introdução do Uber lá. Então eles trancaram a cidade. Agora, como é que eles se organizaram? Não se sabia naquele momento como é que eles tinham se organizado, se era uma iniciativa do sindicato ou se os taxistas mesmo, através de redes sociais, teriam se organizado para boicotar. Mas no que diz respeito à questão da palavra abuso, me parece que aqui nós temos uma questão da medida, porque o abuso significa, está ligado, mesmo mencionaste antes, né? É a questão do excesso. Então, a regulação, o regramento de uso de uma prerrogativa. Aqui está o problema. E quando há o excesso, quando há a hybris, vamos dizer assim, como aparece na tragédia grega, aí que nós temos o problema. Uma questão para pegar isso também, fazer uma leitura de outro modo, o exemplo, eu estou escrevendo um texto agora mostrando que um ato discricionário ou arbitrário pode se dar aparentemente dentro da lei. Uhum. Por exemplo, uma lei na Colômbia, a Constituição colombiana, a lei proíbe que aqueles que elegem os próceres do tribunal, os eleitores não podem ter familiares nomeados para cargos nesse tribunal, porque senão haveria negociação, enfim. E aí, o que fizeram? Os magistrados se autonomearam ou foram nomeados pelos seus eleitos com o argumento de que a lei proibia nomear familiares e não os próprios. Esse é o típico abuso de direito e no direito, exatamente usando o próprio direito. Incrível, né? Como isso é possível. Então, isso tudo volta, na teoria do direito, às discussões sobre os limites e o sumo ius, sumo iuria. É bem essa coisa que o Draghi fala, a medida, assim, qual é a medida e como você constrói essa medida, como você estabelece, como você mede a medida. Quais são os parâmetros para fazer essa medição? Essa medida por medida do Shakespeare exatamente, mostra que o Ângelo não tem medida nem no primeiro lance, quando ele condena à morte o Cláudio, simplesmente porque fornicou com a namorada e aplicou, ele diz, eu sou um escravo da lei, é que faz como a Colômbia, só faz uma leitura torta. E depois ele diz, se você fizer amor comigo, eu livro seu irmão. Ele se adona da lei, quer dizer, abuso também. Vem a palavra medida, por isso que a peça chama medida por medida. Claro. Bem lembrada, Bolzan. Claro, por isso acho que talvez o grande dilema que se viva, tanto nesse aspecto, é exatamente o estabelecimento dessa medida. Ou seja, não há uma régua, né? Com parâmetros prévios, assim. Então, a construção dessa medida, ela é fundamental. E sobretudo, no campo da disputa política que está por trás disso, ou seja, nas manifestações, nas ocupações, que seja, ou seja, como você constrói essa medida? Né? Ou seja, qual é a quem recorrer para o estabelecimento dessa medida? Né? A gente sempre pensa, o recurso último é o sistema de justiça que está lá para fazer, para resolver. E aí acaba, muitas vezes... Esses dias eu escrevi um textinho tomando emprestado o tema do Ferraiol, dos poderes selvagens, para mostrar como, às vezes, esses poderes, instituições de garantia, quando elas rompem essas medidas, elas acabam se tornando poderes selvagens. Exatamente por conta de não estarem submetidos a uma medida, né, que, no caso, seria uma medida posta pelo próprio ordenamento. E paradoxalmente, para os três, quando alguém que tem que cuidar do direito, que é a Suprema Corte, diz que a voz das ruas quer que se julgue desse modo. Como assim? Claro. O que sobra do direito? Se ele é medido pela voz das ruas. Então, para que ter parlamento e justiça se você volta à voz das ruas? Mas elas já não foram ouvidas antes? Desculpe, como isso funciona no plano do abuso?
E nisso tudo a gente percebe na questão das manifestações, na questão das greves e das semigreves ou quase greves de estudantis, na questão da manifestação do Uber. O que se percebe muito claramente? São novas formações de manifestações, são novos tipos de manifestações com novos tipos de categorias que se apropriam de determinadas categorias já pré-existentes, categorias até clássicas do direito da modernidade, e tentam trazer para si. O problema estudantil. O problema estudantil no Brasil é um problema clássico de representação. Né? Esse é um problema que sempre se teve. E aí há o problema da apropriação dos conceitos. Se apropria do conceito de greve. Se apropria do conceito de vínculo de emprego, porque há no imaginário do estagiário a ideia de que ele possa ter um vínculo. Não tem vínculo. O estágio é uma atividade pedagógica exercida fora da universidade. Não tem, é uma bolsa auxílio que ele recebe. Não tem nada a ver com emprego aqui. Nada a ver com relação de emprego. Por isso são categorias que são apropriadas. E na medida em que, que toda essa conflituosidade chega na Suprema Corte, a Suprema Corte tem que dar uma resposta para isso. E tem que pegar essas categorias clássicas e tentar aplicar para a realidade. E aí muitas vezes se faz até mesmo demagogia. Demagogia constitucional. Mas eu acho que aí exatamente não está se perdendo a capacidade de medir. Que é a capacidade que o direito tem que fazer. Exatamente isso. E aí o velho confronto entre instituições de garantia e instituições da política, o espaço da política e o espaço da garantia, ou seja, direito e e moral como estabelecer também. o limite. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Ou seja, quando, no caso, a Suprema Corte abandona o direito em nome do clamor popular, ou do que seja, ou que é algo não medido, porque não está especificado qual é o clamor popular, ou seja, que é muito mais ligado a uma ideia de uma opinião publicada que uma opinião pública. Claro, isso é impossível. Depois que não tem mais água, você não consegue mais eu acho que o grande tema, me parece, hoje é exatamente esse, ou seja, a medida do Estado de Direito. Qual é a medida e em que momento você transcende essas medidas, seja pelo exercício abusivo do direito, seja pela perda das medidas que o Estado de Direito põe. E nessa linha do que o Bolzano está dizendo, qual é a medida, então, que a Suprema Corte vai usar para, nesse caso, ouvir o clamor popular e no outro não? Claro, esse é o problema. Fica uma coisa assim, absolutamente, como se diria na metaética, não cognitivista. Não Sim, cognitivista. porque não existe nenhum critério objetivo para amanhã ou depois. Esse é um problema seríssimo e volta à importância do direito, porque o direito é que devia, antes disso, evitar essa discussão. Ele não serve para isso, Dray? Com certeza. Não é para você fazer dilemas morais. Você é juiz, você não é para fazer dilemas morais. O direito está aí antes para evitar isso, porque senão não haveria direito, seria dilemas morais. É tão difícil de entender isso? Para os juristas parece que sim, né? Não sei, o que vocês acham? No próximo bloco a gente volta a esse assunto. Direito e literatura vai para o intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre abuso de direito, sem abusar do nosso telespectador. Rapidinho já voltamos. Até mais.